E aí pessoal, beleza? Meu nome é Nicolas, sejam bem-vindos aí ao canal. Nós estamos aí no quarto vídeo da nossa série aí, estudando o pacote de desbloqueio do Switch. Estive ausente aí por 2 semanas, porque o YouTube ele me bloqueou. Eu levei um strike, nem tá aqui ó, aviso das diretrizes. E eu tenho, de hoje que eu tô gravando, mais 3 dias restantes aí, que eu vou ficar sem poder postar. Eu tinha até agendado um conteúdo aqui para vocês. A mensagem que eu, ao tentar entrar no Tinfoil, é um erro que dá aqui referente à data. Eu tinha até programado esse vídeo antes de levar o strike, mas ele não foi ao público, tanto que ele ficou privado aqui. Mas assim que for liberado, eu libero ele para vocês também. Então vamos continuar nossa série aqui. Então, como padrão, nós temos a primeira tela com o pacote aqui do GNX, temos aqui essa tela do pacote do Black Pearl e a última tela do meu cartãozinho SD, beleza? Então aqui nós paramos no bootloader, certo? Eu não vou falar sobre a próxima pasta que chama config. Por quê? Porque a config ela é referente, ela trabalha junto com a pasta switch, que é a pasta onde fica nossas homebrews. Então, como ela é uma dependente da outra, vamos dizer assim, eu vou fazer um vídeo com as duas juntas, beleza? Então nós vamos falar hoje sobre EmuIbo. Dentro da pasta EmuIbo, nós temos a pasta Amiibo. Aqui ele explica que Amiibos gerados pelo EmuTool para o uso com o módulo EmuIbo devem ser colocados aqui dentro. O que ele quer dizer? Você gera os EmuIbos através desse aplicativo aqui, ó, EmuTool, tá? E aqui o vídeo não é sobre como você vai gerar um Amiibo, beleza? É apenas explicando a pasta. Então, quando você gera um EmuIbo através desse aplicativo aqui, onde você coloca o seu EmuIbo? Você coloca dentro da pasta Amiibo. Então, é aqui onde fica o seu EmuIbo. Então, se nós formos aqui no pacote GNX, nós temos por padrão a pasta aqui EmuIbo e subsequente a Amiibo. Entrando está vazio. Atualmente o pacote não fornece mais os EmuIbos aqui, certo? Só antigamente ele fornecia. Por quê? Porque a nova firmware não está trabalhando 100% certinha com os EmuIbo antigo, certo? Não está funcionando legal. Então por isso que eles não estão fornecendo mais o EmuIbo aqui. Mais uma dica aí de um amigo que colocou no canal, nos comentários, falou que se você passar aqueles EmuIbos que tem no pacote antigo aqui nessa pasta aqui, Amiibo do pacote novo, através da homebrew DBI, dá certo, funciona, tá? Eu não fiz o teste, mas se vocês quiserem fazer, fazem o teste aí, beleza? E aqui no pacote Black Pearl, pessoal, nós não temos a pasta EmuIbo. Por quê? Porque o Black Pearl trabalha com o padrão, tá? Apenas o básico que você precisa utilizar aí no seu Switch. Ele não coloca muitas coisas aí para você. Então, esse é o padrão, o pacote de edição padrão, o básico das coisas mais importantes que você precisa ter aí no seu Switch, para você estar usando, certo? Porque realmente Amiibos não é uma coisa assim importante, né? Você não é necessariamente obrigatório ter aí no seu pacote. Vamos ver aqui no meu cartãozinho SD. No meu cartão SD nós temos aqui a pasta EmuIbo. Eu tenho aqui Amiibos e eu tenho aqui alguns Amiibos. Provavelmente eu joguei aqui do pacote antigo, mas eu fiz pelo sistema do Windows. Eu não fiz pelo DBI. A próxima pasta que eu quero passar para vocês aqui nesse vídeo é o próximo seguinte aqui do EmuIbo, é o Pegascape, acho que é assim que fala, né? Não sei se é assim. Mas acontece que depois dessa pasta aqui, ó, do EmuIbo, nós temos, no caso eu tenho aqui no meu cartãozinho a EmuMMC, tá? Então nós vamos pegar, por que não vem EmuMMC dentro do pacote padrão, nem do GNX, nem do Black Pearl? Porque EmuMMC é sua Emunand, tá? É a pasta da Emunand, ela é referente, né? Ela tem as configurações da sua Emunand aí. Então quando você cria uma Emunand, ele cria essa pasta aqui no seu cartãozinho SD,
Fora que ele cria também a sua emunand. No caso aqui a minha é oculta, não está aparecendo aqui. Mas se a sua não for oculta, vai aparecer uma pasta chamada SD File. Essa é a sua NAND, tá? Emunand no caso, né? Que é cópia da NAND. O que é EmuMMC, pessoal? Vamos ver aqui, ó. EmuMMC. Aqui ficam os arquivos referentes à sua emunand ou EmuMMC. Dentro dessa pasta temos coisas importantíssimas. E perdê-la significa perder sua emunand toda, bem como seus jogos instalados, saves e configurações. Vamos detalhar um pouco a estrutura de arquivos dessa pasta. Beleza? Então, entenderam aí, pessoal? Então, por isso que é muito importante você não apagar essa pasta EmuMMC quando você faz uma atualização manual. Por isso que nós viemos aqui na hora de atualizar manualmente, nós selecionamos tudo, mas desmarcamos a pasta EmuMMC. No caso aqui, ó, meu cartão é esse, né? Vamos aqui selecionar tudo e nós desmarcamos, porque nós não podemos apagar essa pasta, tá? E nem modificar nada dentro dela, senão dá problema. Dá para funcionar a sua emunand. Entenderam? Agora, voltando aqui, nós temos aqui o arquivo que fica dentro da EmuMMC, que é o arquivo emummc.ini. Esse arquivo fala para o Ricket ou para o Atmosphere onde estão localizadas suas emunands e suas respectivas pastas Nintendo. Se por qualquer motivo você perder esse arquivo, mas não perder sua emunand, pode gerar um novo pelo Ricket em emuMMC-migrate, certo? Então dentro do Ricket tem, se você vai em emuMMC migrate, você pode restaurar aí a sua emunand, tá? Se caso você aqui fala, né, não perder esse arquivo, né? Dentro da pasta emuMMC podemos ter também a subpasta SD00 ou ER00. O que é isso, pessoal? Aqui fala, ó, um cartão pode conter várias emunands e essas emunands podem ser de dois tipos: SD File, que é a emunand, né, que fica visível, que é aquela que reconhecemos em nosso guia atualmente, ou RAW Partition, que é eu chamo sempre de emunand oculta. No passado, a performance desse tipo de emunand era melhor. Hoje não há mais diferença perceptível. No caso da emunand SD File, ela estará totalmente contida na pasta SD00, na forma de arquivos mmc.bin. E deletar essa pasta implica em literalmente perder tudo referente à sua emunand, jogos instalados, saves e a própria emunand. Da mesma forma, realizar um backup da sua emunand ou migrá-la para outro cartão SD é mais fácil, pois basta copiar essa pasta para o outro SD dentro da pasta SD00. Você vai também encontrar uma pasta /Nintendo, que é funcionalmente igual à pasta Nintendo da Sysnand, explicada acima, só que para os jogos da emunand. Não sei se vocês entenderam aí. O que ele quer dizer? Ó, vou explicar acessando o nosso cartãozinho SD. Ó. Eu estou aqui no cartãozinho SD, eu tenho a pasta emuMMC, entrando nela eu tenho aqui o RAW, né, 01. Dentro do RAW tem a pasta Nintendo. Então ele está falando dessa pasta Nintendo. Ela funciona é a mesma coisa que a pasta Nintendo, que é a pasta da raiz do cartão. Qual que é a diferença? A pasta Nintendo que fica aqui na emuMMC é do desbloqueio. Essa pasta aqui, ela é referente ao Atmosphere, ao desbloqueio. Todos os jogos, saves ficam, né, aqui, beleza? Por isso que não pode apagar. E da sua base original, para quem usa a base original junto, né, com a não oficial, você vai ter aqui a pasta chamada Nintendo. Vocês podem ver aqui, ó, eu estou só com o mouse, eu vou clicar com direito, propriedades, 29,6 GB. Quer dizer que eu tenho 29,6 GB na minha pasta aqui original. Então aqui a pasta Nintendo é da minha base original, são todas as coisas da minha base original. Então aqui ele fala da diferença, né? Que você pode ter o SD00 ou o ER00. No meu caso aqui, ó, deixa eu ver o que eu vou ter.
Não mostra nada, eu acho que eu não vou ter nada. Eu não tenho nenhuma dessas daqui, ó, nem um SD00, nem um ER00. Vocês podem ver aqui, ó, MMC. Eu tenho só o RAW 1 e a pasta Nintendo, beleza? Não sei por que eu não tenho, mas funciona, que é uma beleza. Então, vamos deixar assim. Dentro da pasta MMC temos o arquivo anterior que nós falamos, né? Se nós abrirmos ele, eu não abri naquele outro caso lá, quando eu estava explicando, mas nós temos aqui o endereço, ó. Aqui é o endereço da onde está minha pasta Nintendo, que está dentro do RAW 1, certo? Dentro da MMC, RAW 1, pasta Nintendo. Então ele puxa de lá essas informações. Aqui são códigos, né? Do próprio aplicativo. Ó, RAW 1, pasta Nintendo. Agora, qual que é a próxima pasta? Olhando aqui para o meu cartão, eu tenho FTPD, certo? Eu não sei se tem a explicação aqui do FTPD, não tem. Aqui, FTP são arquivos referente à sua configuração aí de rede, tá? Vou fazer uma FTP. Aqui tem o código padrão, tem a porta padrão que ele usa, beleza? Isso aqui são configurações quando você utiliza o FTP aí do seu switch, que se eu não me engano é uma comunicação sem fio entre o switch e o seu computador ou algum outro dispositivo que você vai fazer o FTP, beleza? Então ele usa essas configurações aqui. Aqui está a porta, né? Aqui é um código e aqui é a senha que ele usa. Isso aqui é padrão, tá? Para todos. Você pode até alterar aí a senha se quiser. Se eu tiver errado ou se alguém souber melhor explicar, comente aí nos comentários, beleza? Então vamos aqui continuar. O próximo é a pasta Nintendo. Na pasta Nintendo ficam os jogos instalados no SD pela Sysnand, bem como as capturas de tela realizadas dentro da Sysnand. Note que os jogos instalados são todos encriptados. Isso significa que não adianta copiar a pasta Nintendo de um console para o outro. E também não adianta preservar a pasta Nintendo após uma formatação da Sysnand. Essa pasta pode ou não existir no seu cartão SD. Dependendo se você usa ou não a Sysnand, misteriosamente há aqui uma subpasta chamada Save, mas os saves do console não ficam aqui. Eles ficam na Sysnand em si. Aqui eu já comentei sobre a pasta Nintendo, é onde fica aí seus arquivos da base original, que é a pasta álbum, onde você tira fotos na base original. O contents são arquivos, né? É tudo referente, pessoal, da base original, tá? Então é importante também você não apagar. Quando é outra pasta que quando nós vamos fazer uma atualização manual, nós não apagamos ela, nós temos que manter essa pasta aí no cartãozinho. Beleza? A próxima aqui, agora sim nós vamos falar sobre a pasta Pegascape. Pegascape, arquivos necessários para funcionamento do exploit. Exploit de software abandonado que funciona até a versão 4.1. Mesmo em consoles patched, que é hackeados, né? Patchados, ou não. Aqui eu não sei te explicar, eu sempre confundo aqui patchados entre consoles que podem ser desbloqueados via softwares e aqueles que não podem ser. Então eu sempre confundo essa palavra aqui. Existem até hoje alguns poucos usuários desse método, e pensando neles, esses arquivos continuam sendo incluídos no pacote para usuários de consoles desbloqueáveis por RCM ou consoles chipados. Essa pasta não tem utilidades, beleza? Então, no meu caso aqui, que ele é chipado, essa pasta não tem utilidade. Mas como ele vem e ele é pequeno, então eu mantenho ele aí no cartão. Aí fala, eu vou apagar porque está ocupando espaço. Clica com direito, propriedades. Ó o tanto que ele ocupa. Praticamente nada. Então ele é insignificante aqui se ele está ou não pra gente aqui, tá? Então eu mantenho ele, já que ele vem, eu mantenho. Vamos ver aqui a próxima pasta. Salt SD, arquivos utilizados pelos módulos de sistema Salt SD e Reverse NX. Não mexa aqui, a menos que esteja seguindo algum guia específico referente a esse módulo, beleza? Então não mexa aqui. Vamos comparar aqui cada pacote, ó, no GNX.
tem várias pastas aqui dentro. No Blackpear não temos, e do GNX aqui nós temos, porque é baseado, novamente aqui falando, no pacote GNX. A próxima pasta que nós vamos estudar aqui é a pasta Switch. Então essa pasta aqui vai ficar para o próximo vídeo, tá? Nós vamos continuar no próximo vídeo, porque nós vamos pegar a pasta Config e a pasta Switch. Vamos entrar mais a fundo nessas duas pastas aqui, beleza? Se vocês tiverem dúvidas e sugestões, deixem aí nos comentários. Se ficou faltando alguma coisa que eu falei, também comente aí. Vamos aprender juntos, tá? Porque eu não sei tudo. Eu tô falando aqui baseado no que eu achei sobre o assunto, beleza? Concluindo, pessoal, hoje nós vimos sobre algumas pastas aí do pacote, né? No caso aí, a pasta EmuIbo, a EmuMMC, a FTP, a Nintendo e a pasta Pegascape e a Salt SD. Gostaria de deixar um grande abraço a todos aí que seguem o canal, ao pessoal aí que deixa seu like nos vídeos, que apoia aí os nossos vídeos. Espero que você tenha ganhado algum conhecimento nesse vídeo, mesmo que você tenha aprendido somente um pouco, mas espero que tenha aprendido algo com ele. Eu também espero aprender com vocês aí nos comentários. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira aí, deixe seu like para nos apoiar. Também quero agradecer a todos os membros do canal. Muito obrigado a todos os membros por estar apoiando aí o nosso trabalho. Quero agradecer o pessoal que manda Pix aí através do código QR. Se você quiser me ajudar aí, me apoiar, manda um Pix aí, pode ser qualquer valor, não importa o valor, só mandar aí, pessoal. Um Pix pode ser R$1, o que for, tá? Você vai estar me ajudando. Então, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço, pessoal, e até mais.